Nossas vidas são cheias de momentos marcantes. Momentos que ajudam a definir personalidade, situações que influenciam nossa forma de pensar e circunstâncias que jamais poderíamos prever, mas que temos que ser fortes para aceitá-las e superá-las. Após perder a mãe, o pai, irmão e avó em uma tragédia na própria casa, a pequena Maria se viu em uma encruzilhada que poucas pessoas já enfrentaram. Como seguir em frente? Meu nome é Ivan Lima. Sejam bem-vindos. O ano era 2013. O local, a casa de uma família na cidade de Laichevo, que fica na República do Tartaristão, na Rússia. Era um dia comum. Não havia nada espalhafatoso planejado. Só que um pequeno detalhe foi o responsável pela tragédia que mudaria para sempre a vida de Maria Tchelechova. O mais triste e surpreendente disso tudo é que a causa não tem a ver com uma invasão ou roubo. É muito mais simples do que isso. Simples de uma forma que fará você abrir os olhos em sua casa. Por ter apenas 8 anos na época, Maria era a mais nova da casa, que contava ainda com a presença do pai, Mikhail, que tinha 42 anos e era professor de direito. A mãe, Anastácia, de 38, e o irmão mais velho, George, de 18, e a avó materna de Maria, Iraída, de 68 anos. A cadeia de eventos que poderia até se tornar roteiro para um filme de terror teve início em uma tarde de agosto. A família Tchelekov estava reunida em casa, desfrutando de um dia com a presença uns dos outros. Podemos dizer que era um programa rotineiro deles. Ninguém sabe ao certo o porquê, mas em determinado momento, Mikhail desceu até o porão para conferir ou buscar alguma coisa. Vale lembrar que a família tinha toda a estrutura nesse cômodo da casa, onde guardavam combustível e suprimentos para passarem o rigoroso inverno da Rússia. Caso você não saiba, o inverno de lá é tão severo que escolas chegam a suspender as aulas devido às temperaturas negativas. Sendo assim, não é estranho supor que havia muita comida no porão da família Tchelechov. Um recurso que evitaria que eles passassem por necessidades ou precisassem sair no frio para fazer compras. E entre os alimentos estocados lá, as batatas acabaram sendo as responsáveis pela morte de 4 dos 5 familiares. Elas estavam no cômodo há um tempo. Então, quando Mikhail desceu até lá, boa parte das batatas, se não todas, já estavam podres. Guarde isso que eu já explico como elas se transformaram em uma espécie de inimigo mortal. Sem uma pista visual, ou sequer o palpite do que poderia estar acontecendo, o professor de direito desceu as escadas tranquilamente. Acontece que quando estão em decomposição, as batatas produzem gases tóxicos. E como elas estavam no porão há semanas, sem que ninguém fosse lá para conferir os alimentos, o perigo se intensificava cada vez mais na forma de um gás extremamente venenoso. Espalhada pelo ar, essa composição deixou Mikhail inconsciente, quase no instante em que ele colocou os pés no porão. Uma reação tão rápida que nem possibilitou que ele gritasse por ajuda. Sem nem imaginar toda a situação na parte de baixo da casa, o restante da família continuou seus afazeres. É horrível pensar que o professor estava lá, a poucos metros de distância, sem conseguir gritar ou fugir. De acordo com a polícia, a morte dele veio logo em seguida após o desmaio. Percebendo que alguma coisa estava errada, Anastácia começou a se perguntar para onde teria ido seu marido e o que ele estaria fazendo. Disposta a investigar sozinha, ela decidiu entrar no porão para procurá-lo. Infelizmente, uma armadilha a aguardava, sem nenhum alerta ou sinal de que alguma coisa estava errada no ar. Anastácia rapidamente ficou inconsciente e caiu no chão. O gás venenoso tinha acabado de fazer mais uma vítima na família. O difícil é que nunca saberemos se ela se deu conta do que havia acontecido com Mikhail. Se tentou fugir e não conseguiu sair do cômodo porque já tinha sido atingida pelo gás.
Como as batatas estavam podres há dias, todo o composto tinha se espalhado pelo porão e criado um ambiente densamente tóxico. Enquanto isso, na parte de cima da casa, o irmão mais velho de Maria, George, começou a ficar apreensivo, já que seus pais foram ao porão, não retornaram e muito menos deram algum sinal. Não havia ações lá embaixo e muito menos uma resposta da mãe e do pai. Para ele não fazia sentido os dois ficarem tanto tempo no porão e não avisarem para ele e sua irmã se estavam passando por algum problema ou se precisavam de ajuda. Sem aguentar mais a espera, o jovem desceu as escadas e, pela terceira vez, naquela tarde, o gás venenoso fez mais uma vítima. E assim como aconteceu com a mãe, jamais saberemos se George se deu conta da situação tarde demais para sair do cômodo. Nem Maria ou a avó dela faziam ideia de que seus pais e irmão tinham acabado de perder a vida logo abaixo de seus pés. Até porque uma tragédia como essa não é fácil de se prever ou imaginar que fosse possível. Percebendo que alguma coisa estava muito errada, já que 3 de seus familiares desceram e não retornaram mais, Iraída decidiu telefonar para um vizinho e pedir ajuda porque algo suspeito estava acontecendo. Se ela imaginou que alguém os tinha feito reféns ou se estavam com dificuldades para encontrar alguma coisa, nunca saberemos. Infelizmente, Iraída não esperou a chegada de outras pessoas e decidiu descer até o porão sozinha. Como você deve imaginar, os efeitos do gás venenoso atuaram quase que imediatamente no organismo dela. E assim como Mikhail, Anastácia e George, Iraída também não resistiu e faleceu no local. Só que, ao contrário de seus familiares, a idosa deixou a porta do porão aberta. A polícia acredita que cada um que entrou antes acabou fechando a porta, o que manteve o gás concentrado no local. O ato de deixar a porta aberta, feita por descuido ou de maneira proposital, foi crucial para que não houvesse mais mortes naquele dia. A abertura facilitou a dispersão do gás venenoso para fora do porão, deixando o ar do ambiente mais limpo. E isso também salvou a vida de Maria, que acabou descendo até o porão antes do serviço de emergência chegar. Você sabe o que ela encontrou por lá, não é? Com apenas 8 anos, a criança se deparou com os corpos sem vida de seu pai, mãe, irmão e avó. Uma cena forte demais para qualquer pessoa. Eu mesmo não consigo imaginar como tenha sido para ela. Em consequência, os serviços de emergências chegaram até a casa e rapidamente tomaram conta da situação e buscaram dar conforto a Maria, que provavelmente também teve contato com o gás, mesmo que pouco. Após uma rápida investigação, um dos policiais concluiu que a causa das mortes teria sido por intoxicação aos gases liberados pelas batatas podres. Veja, existem compostos químicos nas batatas chamados de glicoalcaloide. Esses mesmos compostos, por sua vez, podem ser encontrados em outras plantas venenosas. Só que no caso das batatas, os mais presentes são o alfa-chaconina e o alfa-solanina. Em determinadas circunstâncias, esses compostos podem afetar o sistema nervoso e gerar fraqueza e confusão. Normalmente, o cozimento é capaz de destruí-los, mas caso não sejam, eles podem se tornar extremamente tóxicos aos seres humanos, causando dores de cabeça, câimbras e até a morte. Sendo assim, a concentração de glicoalcaloide aumenta à medida que as batatas apodrecem. Por mais que esse tipo de envenenamento seja raro, é preciso prestar bastante atenção para evitar que aconteça em nossas famílias. Um relato do ano de 1979 conta que pouco mais de 170 alunos de uma escola de Londres desmaiaram quando chegaram à instituição. O motivo? Algumas batatas ficaram dentro dos armários durante as férias. E, claro, apodreceram. A sorte foi que todos os alunos se recuperaram do susto. Da mesma forma, entre 1952 e 1953, durante a Guerra da Coreia,
Alguns norte-coreanos precisaram comer batatas podres como refeição. Como você deve imaginar, isso não terminou nada bem para eles. Estima-se que ao menos 320 pessoas foram intoxicadas na época. Desse número, 52 tiveram que ser hospitalizadas e 22 morreram de insuficiência cardíaca em menos de 24 horas após comerem as batatas. Infelizmente, não há nada que possa ser dito que seria capaz de consolar a pequena Maria. Em uma tarde, sem nem ao menos entender o que estava acontecendo, ela se tornou órfã. Mas ela não ficou sozinha. Outros parentes se disponibilizaram para cuidar dela, além de entrar em contato com outros familiares e amigos com o objetivo de arrecadar dinheiro para ajudar Maria. Uma tragédia difícil de acreditar e que é capaz de abrir nossos olhos para coisas simples do dia a dia. Deixa nos comentários a sua opinião e até a próxima. Tchau!